E aí, pessoal? Que tal a gente mergulhar de cabeça na cultura árabe hoje? Opa, topa tudo. Adoro essa cultura tão rica, tão intrigante. A gente vai se aprofundar num livro que me deixou de queixo caído. O Povo das Mil e Uma Noites, do Jorge Adum. Aldo, ele manda muito bem. E esse livro, então, uma obra-prima. A gente vai desvendar os mistérios, as curiosidades. Te garanto, você vai sair daqui com uma nova visão sobre as Mil e Uma Noites. E não só sobre as histórias, né? A gente vai ver como a cultura árabe influenciou e continua influenciando o mundo moderno de maneiras que você nem imagina. E é isso aí. Preparados para essa viagem. Preparadíssima. Então, bora lá. O Adum, nesse livro, faz questão de separar o joio do trigo, sabe? Ele vai além daquelas lendas e mitos, buscando os fatos históricos, as evidências. Ele usa a ciência e a cultura como um guia para entender a alma de um povo, né? Tipo, como um raio-x da civilização árabe. Exatamente. Ele mergulha nos marcos científicos e culturais, nas descobertas, nas invenções, para mostrar como tudo isso moldou a identidade dos árabes. E como eles, por sua vez, moldaram o mundo. E sabe o que é mais legal? O Adum questiona aquela ideia de que a civilização árabe simplesmente deu ruim e sumiu do mapa. Essa visão é bem comum, né? Mas ele argumenta que a culpa, em grande parte, é da Europa, que meio que distorceu a história e apagou a contribuição dos árabes. É como se tivesse nos contado uma história pela metade, sabe? Total. E o Adão está aqui para completar essa história, para trazer os fatos, as nuances, a complexidade, para a gente ter uma visão mais completa e justa. E por falar em história, o livro me fez questionar até a interpretação literal da Gênesis, sabia? A Gênesis. Que doideira. Pois é. O Adum defende uma leitura mais espiritual, mais simbólica da Gênese mosaica. Ele usa o exemplo da criação da luz antes do sol, lembra? Ah, tá. A famosa treta. Como a luz foi criada antes do sol. Se a gente for pegar a Gênese ao pé da letra, não faz muito sentido, né? Aí que entra a sacada do Adão. Ele manda a gente analisar o contexto, a linguagem, a cultura da época. Tipo, a gente precisa entender o hebraico antigo, como ele evoluiu, para decifrar o real significado da Gênese. A ideia é que a gente não pode interpretar textos antigos com a mentalidade de hoje, né? A gente precisa se transportar para aquele tempo, para aquele contexto, para entender a mensagem real. E aí a gente descobre que a Gênese, na verdade, está falando de uma luz espiritual, uma iluminação que precede a criação do mundo material. É como se a gente tivesse aprender a ler nas entrelinhas, né? Totalmente. E essa habilidade é fundamental para entender não só a Gênesis, mas qualquer texto antigo, seja religioso ou não. E olha, o livro vai além. Ele explora as origens da humanidade, falando de continentes perdidos, civilizações ancestrais. Continentes perdidos, tipo a Atlântida. Atlântida, Lemúria. Ele cita várias. E sabe o que mais? Ele traz um paralelo fascinante entre os antigos lemurianos e as populações modernas de cabelo crespo. Que legal. Nunca tinha parado para pensar nisso. Pois é. Ele menciona, por exemplo, o esqueleto de Furfuf, que seria da primeira subraça lemuriana. Furfus. Que nome doido. Quem era esse cara? Então, segundo Adum, Furfus era tipo um dos primeiros habitantes da Lemúria, e seu esqueleto tem características parecidas com as das pessoas de cabelo crespo que a gente vê hoje em dia. Caramba, que viagem. É como se a gente pudesse traçar uma linhagem genética desde a antiguidade até os dias de hoje, mostrando como as migrações e a miscigenação moldaram a diversidade humana que a gente conhece. É mesmo. A gente é um resultado de tanta mistura, né? E o mais incrível é que o Adum afirma, com todas as letras, que a civilização árabe antiga foi a base da sociedade moderna. Sério, mas como assim? Ele cita vários avanços dos árabes em matemática, astronomia, física, química, áreas que a gente considera super importantes hoje em dia, né? Mas a gente quase nunca ouve falar sobre a contribuição dos árabes nessas áreas, né? Pois é. E o livro mostra como essas descobertas árabes foram fundamentais para a gente chegar onde a gente chegou. Tipo, o sistema numérico que a gente usa hoje, com os algarismos de 0 a 9, foi criado pelos árabes. Nossa, é verdade. Sem eles, a gente ia estar lascado para fazer qualquer conta, né? Ia ser um caos. E a matemática está presente em tudo, né? Desde pagar as contas no mercado até construir um foguete para ir para a Lua. Sem falar nos computadores, nos celulares, tudo isso depende da matemática que os árabes ajudaram a desenvolver. A gente precisa reconhecer a importância deles, né? E o livro faz um trabalho incrível de conectar essas descobertas árabes com a tecnologia que a gente usa hoje. A gente usa o conhecimento deles o tempo todo sem nem se dar conta. Mas segura aí que a gente ainda não chegou na parte mais incrível do livro, a análise de As Mil e Uma Noites. Essa eu quero ouvir. O Adorno desvenda a obra-prima de um jeito que eu nunca tinha visto. Ele fala da dualidade das histórias, que servem tanto para entreter quanto para transmitir conhecimento esotérico.
conhecimento esotérico, tipo segredos ocultos, mensagens codificadas. É isso aí. Ele diz que cada conto, cada personagem, cada símbolo, tudo tem um significado mais profundo, uma mensagem secreta que a gente precisa decifrar. Caramba, que mistério. E ele não fica só na teoria, viu? Ele usa exemplos de histórias que todo mundo conhece, como o Pescador e o Gênio, e Aladim e a Lâmpada Maravilhosa, para mostrar como essa interpretação funciona na prática. Ah, entendi. Ele usa as histórias para ilustrar o conceito, para a gente visualizar melhor. Exatamente. Mas calma, a gente vai se aprofundar nesses exemplos na próxima parte da nossa conversa. Beleza, já tô ansiosa para desvendar esses mistérios. Fala, pessoal, de volta para nossa imersão na cultura árabe. Mahi, prontos para desvendar os mistérios de Jasmim e Uma Noite. Preparadíssima. Na última parte, a gente estava falando da dualidade das histórias, né? Que elas têm uma camada superficial para entreter e outra mais profunda com ensinamentos esotéricos. Isso. Lembra que o Adum falou que cada conto, cada símbolo, guarda uma mensagem secreta? Sim. Ele usa exemplos de histórias famosas para mostrar isso na prática, tipo Pescador e o Gênio. O Pescador e o Gênio. Que história é essa? Ah, lembrei. Aquela do pescador que encontra um gênio na garrafa, né? É essa mesmo. Mas o Adum vai além da história da lâmpada mágica. Ele conecta essa história com a Atlântida. Caramba, Atlântida, Empira. Como ele faz essa ligação? Ele explica que os peixes que o pescador pega na rede representam as diferentes raças que viviam na Atlântida. Interessante. E o gênio? O que ele significa nessa interpretação? O gênio representa as forças ocultas da natureza, sabe? Aquelas que podem ser boas ou ruins, dependendo de como a gente usa. Tipo um poder que a gente precisa aprender a controlar. É isso aí. E o Adum diz que a gente tem esse poder dentro da gente só precisa saber usar com sabedoria. Faz sentido. E essa ideia de poder interior aparece em outras histórias. Claro, em Aladim e a Lâmpada Maravilhosa, por exemplo. Aladim, todo mundo conhece essa história. Nessa história, a lâmpada representa o conhecimento. Aladim usa ela para realizar seus desejos, mas aí ele se empolga e acaba se ferrando. ele deixa a ganância tomar conta e quase coloca tudo a perder. Tipo, o conhecimento é poderoso, mas a gente precisa usar com responsabilidade, né? É a mesma ideia do gênio da garrafa. Grandes poderes, grandes responsabilidades. E o gênio, em Aladim, ele também tem um significado especial. Sim. Ele representa a nossa mente. Na nossa mente. Sim. A mente pode ser a nossa melhor amiga ou nossa pior inimiga. Depende de como a gente usa ela, né? A mente pode realizar nossos sonhos, mas também pode nos destruir se a gente não souber controlar. Tipo, a gente precisa aprender a domar o gênio da nossa mente, né? Exatamente. E o Adon, nesse livro, nos dá as ferramentas para fazer isso. Ele nos ensina a interpretar os símbolos, as metáforas, para a gente decifrar a sabedoria escondida nas histórias. Ele fala só das histórias mais famosas, ou ele se aventura em contos menos conhecidos também. Ele explora várias histórias. Tem uma, por exemplo, que eu achei fascinante. A história do príncipe Selim de Bassora com o rei dos gênios. Príncipe Selim? Nunca ouvi falar. Qual é a história? O príncipe Selim queria muito ter um filho, mas não conseguia. Aí um gênio aparece e dá para ele 7 estátuas. 7 estátuas. E o que elas representavam? Cada estátua representava uma virtude. Sabedoria, coragem, justiça, temperança, fé, esperança. E a última? A última era a felicidade. O príncipe tinha que encontrar a estátua da felicidade para completar sua missão. Nossa, que jornada. E como ele encontra a felicidade? Ele passa por várias provas, sabe? Para testar sua força, sua sabedoria, sua compaixão. E no final, ele encontra a felicidade. Ele encontra. Mas ele descobre que a felicidade não está em coisas materiais, nem em conquistas egoístas. E onde ela está? No amor, na compaixão, na união com o divino. Que lindo. A gente busca tanto a felicidade, mas às vezes esquece que ela está dentro da gente, né? É verdade. E as 1001 Noites nos ensinam muito sobre essa busca interior, sobre a jornada para encontrar a felicidade. Mas as 1001 Noites falam só de felicidade e o amor. O amor também é um tema central em várias histórias. Tem a história de Amina, Zobeida e Sofia, por exemplo. Amina, Zobeida e Sofia. Que nomes lindos. Qual a história? São 3 irmãs que transformam um escravo num príncipe. Caramba, que poder. Elas representam as diferentes faces do amor. O amor sensual, o amor fraternal e o amor divino. De escravo. Ele representa a alma humana que precisa ser purificada e transformada para alcançar a plenitude. Tipo, a gente precisa se aperfeiçoar, superar nossos defeitos, né? Exatamente. E o amor é a força que impulsiona essa transformação. Que legal. E o Adum? Como ele interpreta essa história? Ele diz que essa história, assim como as outras, é um guia para a gente entender os mistérios da vida, da alma, do universo. E como a gente pode usar essa sabedoria na prática? Ele nos mostra como trilhar nosso próprio caminho de evolução, como encontrar a felicidade e a plenitude. Caramba, quanta informação.
Minha cabeça tá explodindo. A gente explorou bastante coisa hoje, né? Que tal, né? Fazer uma pausa e voltar na próxima parte para finalizar nossa imersão na cultura árabe. Boa ideia. A gente volta já para a última parte dessa aventura. Fiquem ligados. Voltamos, pessoal. Última parte da nossa aventura pela cultura árabe. E aí? Animados para finalizar essa imersão? Muito. E a gente deixou um tema super interessante para essa parte final, lembra? Lembrei. O Adum se aprofunda no caráter do povo árabe, né? Isso. Ele vai além dos estereótipos, sabe? Ele mostra a complexidade do ser humano, com suas virtudes e seus defeitos. E ele fala bastante da honestidade, da lealdade, da generosidade, valores que a gente vê em outras culturas, mas que são muito fortes nos árabes. Ele fala que o árabe puro, digamos assim, é aquele que conserva esses valores. Árabe puro. E qual seria o oposto? O mostarábe seria aquele que perdeu um pouco a confiança em si mesmo e se deixou influenciar demais por outras culturas. Mostarábe. Que nome curioso! O que significa isso? São os árabes que se adaptaram à cultura dos povos dominantes, sabe? Tipo, durante a ocupação romana e visigoda na Península Ibérica. Ah, entendi. Eles acabaram absorvendo costumes e valores diferentes dos seus. E acabaram perdendo um pouco da sua identidade original. É como se a gente fosse morar em outro país e acabasse virando a cultura de lá, né? É isso aí. E o Adão fala bastante da justiça também. Justiça, como era vista pelos árabes. Para eles, a justiça era sagrada, baseada na tradição e na equidade. E o Alcorão. Ele fala da justiça. Claro, o Alcorão serviu como base para a legislação islâmica, influenciando a vida social e jurídica dos muçulmanos. E o profeta Maomé. Ele pregava a igualdade entre todos, independentemente de origem ou classe social. Igualdade para todos. Que legal. Tem algum exemplo disso no livro? Tem sim. O Adão conta a história do rei Jablat, que foi repreendido por ter agredido um beduíno. Um rei repreendido, mas por quê? Porque ele agrediu o cara durante a oração. Caramba! Então nem o rei estava acima da lei. É isso aí. A fé e a bondade eram os valores mais importantes. E a mulher? O Adum fala do papel da mulher na cultura árabe. Sim. Ele dedica um capítulo inteiro a esse tema, mostrando a complexidade da questão. A gente tem uma visão meio distorcida da mulher árabe, né? Pois é. O Adão mostra que a mulher árabe teve vários papéis importantes ao longo da história. Tipo, elas não ficavam só em casa cuidando dos filhos. Não, elas foram líderes, guerreiras, poetas. Nossa, que legal. E a interpretação do Alcorão sobre o papel da mulher ainda é muito debatida hoje em dia. É um tema que gera muita polêmica, né? Sim. Mas o importante é a gente entender a complexidade da questão sem cair em generalizações. A cultura, a arte, a música, a poesia. O Adum fala de tudo isso. Ele destaca a riqueza e a sofisticação da arte árabe. Tipo a arquitetura, a música, a literatura. Tudo. E ele mostra como a arte árabe influenciou o mundo ocidental. Sério, que legal. E a poesia? A poesia sempre foi muito valorizada pelos árabes. E quais são os tipos de poesia árabe? Tem a poesia épica, que conta as grandes histórias e batalhas. Tipo os Lusíadas do Camões. E tem a poesia lírica, que expressa as emoções, os sentimentos. A poesia que a gente chora lendo, né? E tem a poesia dramática, que representa a vida humana através do diálogo. Que legal. E o Adom cita poetas famosos. Vários. Ele fala do Imru al-Qais, do Al-Mutanabi, grandes nomes da poesia árabe. E a filosofia? Ele explora o pensamento filosófico árabe que bebeu na fonte da Grécia, mas desenvolveu sua própria identidade. Quais são os filósofos árabes mais importantes? Avicenna, Averroes, figuras que influenciaram o pensamento ocidental. Caramba! O Adum fez um raio-x completo da cultura árabe, né? Ele nos mostrou a riqueza e a complexidade dessa civilização, quebrando vários estereótipos. E mais legal é que ele nos incentiva a continuar essa jornada de descoberta. A gente deu um gostinho da cultura árabe, mas tem muito mais para explorar. Então, pessoal, essa foi a nossa imersão na cultura árabe, com base no livro O Povo das Mil e Uma Noites, do Jorge Adom. Esperamos que vocês tenham curtido essa viagem tanto quanto a gente. E que essa seja só a primeira de muitas outras aventuras pelo mundo das culturas. Valeu pela companhia. Até a próxima!